Olá, boa noite, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live de terça-feira. Nas nossas lives de terça, nós falamos das nossas maiores dores e objetivos como técnicos de segurança do trabalho e tratamos aqui nas lives de terças das dificuldades e os anseios dessa nossa profissão. Mas não só isso, né? Também como resolvê-los. Então, toda terça-feira um assunto diferente, sempre às 20 horas. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Andressa Cortes e eu ajudo técnicos de segurança do trabalho inseguros a se tornarem desejados pelas empresas. Os alunos chegando, gosto de ver como tem os alunos vêm para a live também. E o nosso tema da live de hoje, gente, é um tema assim que me perguntam muito no direct, nas caixinhas de pergunta também, volta e meia vem essa dúvida, que é em relação aos cursos complementares que o Tec Segurança deve fazer para ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Quais são os mais indicados? Quais são os cursos complementares que a gente deve fazer para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, para ajudar a ter uma boa colocação no mercado de trabalho e até o destaque que pode dar na hora de participar de um processo seletivo, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Primeiro, antes de tudo, comentem para mim aí se vocês acham que é importante, se vocês acham que o Tec Segurança deve investir e fazer algum curso complementar, ou se somente o técnico de segurança é suficiente para entrar no mercado de trabalho. Compartilha aí comigo aí nos comentários qual é a tua opinião. O que você acha? Né? Fazer ali somente o curso técnico é o suficiente? Ou vocês de repente conseguiram uma oportunidade sem ter um curso complementar ou conhece alguém? Né? Comenta aí pra mim qual que é a tua opinião, tá? E quando, gente, eu falo em cursos complementares, tá? Eu não estou falando somente de curso de NR, tá? Curso de NR existem várias, até porque nós temos aí 38 normas regulamentadoras e tem muitas normas que dentro dela já tem diversos cursos, como a NR18, por exemplo, né? Somente dentro da NR18 tem vários treinamentos, né, lá dentro. Então, nós podemos dizer que nós temos no mínimo 38 cursos complementares, se a gente considerar um para cada norma. Isso no mínimo, porque tem mais de uma norma que lá dentro estabelece mais de um curso complementar. Então, existem inúmeros cursos ligados diretamente às normas regulamentadoras e também temos cursos que não estão ligados diretamente às normas regulamentadoras e que é justamente os que eu menos escuto falar, mas eles não são menos importantes, ao contrário, tem alguns que são essenciais para a gente entrar no mercado de trabalho, né? E eu vou mencionar para vocês cada um deles, né? E por que a importância de cada um e qual área que cada um é mais significativo. Deixa eu ver aqui que o pessoal comentou. A Teilane, fazer o curso técnico só não é o suficiente. Meu professor sempre recomenda a gente fazer espaço confinado, etc. Atualmente estou fazendo e-social. Então, é isso mesmo que eu escuto bastante também falar. É o pessoal recomendar fazer espaço confinado, né? Trabalho em altura, sempre os mesmos, tá? Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas eu tenho uma opinião pessoal sobre isso que eu vou compartilhar com vocês, né? Justamente quais fazer ou não. Eu, sinceramente, eu acho que fazer curso complementar é imprescindível para nós conseguirmos uma colocação no mercado de trabalho. Eu não estou falando nenhuma colocação boa,
Eu tô falando em qualquer colocação, em pelo menos nós conseguirmos nos posicionar no mercado de trabalho. De repente você acha que é injusto, né? Poxa, já fiquei 2 anos fazendo curso, estudando. Fiquei 2 anos pagando também mensalidade, né? Me formei, muitos fazem estágio. Seria o suficiente para conseguir uma vaga? Eu concordo, deveria ser o suficiente, mas a nossa realidade é que não é. E do meu ponto de vista, o primeiro motivo é por quê? Porque a gente acaba aprendendo sim a teoria, mas muito pouco da prática quando a gente faz ali o curso. Às vezes a gente dá uma passada em algumas normas, assim, bem uma pincelada, por não conseguir se aprofundar em todas. Então a gente precisa sim muitas vezes fazer um curso complementar para se aprofundar numa certa norma ou num certo conhecimento, né, num certo assunto. Então a gente precisa disso. E a gente não aprende muitas vezes o como fazer, né? Que nem, por exemplo, a gente aprende lá, estudando NR35 no curso, que trabalho acima de 2 metros onde haja risco de queda é considerado trabalho em altura, que eu preciso ter uma análise de risco, que a análise de risco tem que conter isso, e eu preciso de uma permissão de trabalho. Agora, como você vai realmente gerenciar e fazer essa liberação, quais cursos complementares você recomenda? Eu vou falar sobre isso, cada um, e o porquê de cada um. É o motivo da nossa live de hoje. E é um assunto que realmente o pessoal tem muita dúvida, porque eu vejo que volta e meia essa pergunta surge. Às vezes é uma pessoa nova que está chegando, um seguidor novo, então essa pergunta ela é muito recorrente. Por isso que eu decidi falar sobre ela hoje. E por ser uma pergunta muito recorrente, tenho certeza que tem muita gente que também tem essa dúvida, que não está aqui agora. Então já vou pedir para vocês aí, faz o aviãozinho, compartilha a live, compartilha com aquele seu colega, para que ele consiga chegar aqui e fazer essa troca de informação aqui com a gente hoje também. Oi, José, boa noite. José, volta e meia tá por aí também. Deixa eu ver o que ele disse. No mínimo, após o curso, o TST deve fazer um curso bom de bombeiro civil ou enquanto faz o TST. Peraí. Lá se aprende um pouco sobre trabalho em altura e espaço confinado, dá uma introdução e algumas manhas. As manhas, né, José? Outro seria algo relacionado à química, pois química é muito defasado no curso TST. Muito, demais. Nossa, muito básico quando tem essa cadeira, né? Me formei recentemente, mas não fiz estágio. Então fica aquele receio na hora de se candidatar a uma vaga. Entendo perfeitamente, tá? Apesar de eu ter feito estágio, porque na época que eu fiz o curso, estágio era obrigatório, e mesmo assim eu também tinha esse frio na barriga. Super normal, você não está sozinho, eu escuto isso muito também, por isso que eu resolvi abrir o meu Instagram para isso, porque eu conheço essa dor, eu sei exatamente como é que é, e eu resolvi abrir justamente para poder conversar e compartilhar as minhas experiências para quem está nessa mesma situação que você. A pessoa que está estudando, a pessoa que acabou de se formar, aquela pessoa que às vezes, que nem eu tenho um aluno lá do mapa do TST diferenciado, que estava 7 anos ele tinha de formado e aí agora conseguiu a primeira oportunidade. Então às vezes faz tempão também que a pessoa se formou, mas ela não teve a chance de atuar na profissão, né? E ele não desistiu, e aí depois ele conseguiu. Então é justamente para isso que eu abri o meu Instagram, para falar com vocês, com esse tipo de pessoa, tá? Bem no teu perfil, que não tiveram essa oportunidade, tá? E aí eu poder trazer um pouco aí para vocês justamente como é que funciona e ajudar a conseguir essa oportunidade e principalmente trazer essa segurança. O mapa do TST diferenciado, ele foi criado justamente para isso, para trazer essa segurança através de um passo a passo do que fazer ao entrar numa empresa. E, gente, fizeram um aviãozinho já? Posso contar com vocês? Fizeram? Então tá. Então, se não fez, faz agora, né? Para que a gente traga mais, que eu vou entrar agora em cada curso que eu indico, que eu recomendo fazer,
tá? O que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que também não deu certo, também eu já falo, que aí já poupa tempo, né, de quem tá começando agora, até porque tempo também é dinheiro. E quando a gente fala em cursos complementares, que nem o José falou, não existe só norma regulamentadora. Ele falou, deu um exemplo ali, ó, bombeiro civil. Bombeiro civil ele não está diretamente ligado na norma regulamentadora, né? Até porque a NR23 ela leva para a legislação estadual e cada estado tem a sua legislação. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o que a gente chama de RT15, né? E aí ele regulamenta assim os treinamentos da brigada de emergência, mas bombeiro civil aí é outra história. Assim como também tem cursos complementares que não estão ligados à norma regulamentadora, que dependendo da situação, eu vou comentar aqui para cada curso qual a situação é mais indicado, como por exemplo inglês, informática, o próprio bombeiro civil e social, às vezes um APH, que é o atendimento pré-hospitalar, né, o primeiros socorros, além de todos os cursos GNRs que existem. Então pensa só também, pega você que está se formando agora, imagina, eu vou fazer todos os cursos, gente, é uma infinidade, você vai levar muito tempo, né? E nem sempre, de repente, esses cursos vão te levar para o caminho que realmente você quer seguir. Isso foi alguma coisa que aconteceu comigo. Quando eu entrei, eu fui direto para uma área operacional. Eu trabalhava numa empresa de alpinismo industrial, então muito trabalho em altura, espaço confinado. Foi uma oportunidade incrível para mim, porque eu aprendi muito sobre trabalho em altura, espaço confinado, resgate industrial, né? Para mim foi enriquecedor, eu nem fazia ideia que existia alpinismo industrial quando eu comecei a trabalhar lá, então eu aprendi demais. Só que com o tempo eu descobri que não era isso que me enchia os olhos, eu queria ir para uma outra área de atuação. E até então eu já tinha feito diversos cursos, diversos treinamentos, uns dados até pela empresa, outros não. Já tinha me afundado nos estudos, focado nisso, e eu descobri que não era nada disso que eu queria. Então eu perdi, digamos assim, conhecimento a gente nunca perde, né? Mas eu fiquei ali cerca de 2 ou 3 anos atrás de conhecimento, me aprofundando em assuntos e cursos que não estavam me levando para onde eu realmente queria. E aí eu tive que recomeçar tudo de novo, para que eu pudesse, daí sim, conseguir o tipo de oportunidade que era que eu queria. E é justamente sobre isso que eu vou falar, para que vocês também não precisem esperar 2, 3 anos para isso. Então, por que é importante? Porque assim você consegue se destacar no mercado de trabalho e até já no processo seletivo. E quais são os benefícios da gente fazer os cursos complementares e não ficar somente ali no curso técnico? É justamente você estar mais competitivo na hora de um processo seletivo. Imagina que está lá o seu currículo com mais 100, 200, algum diferencial dos demais você vai ter que ter, porque suponhamos que uma vaga de técnico de segurança do trabalho, todos ali já têm essa formação, né? Todos são técnicos. Então, o que vai diferenciar um do outro? Nem sempre, gente, é a tal da experiência. Tem outras coisas importantes, como habilidades, competências, que muitas vezes o curso complementar é que vai trazer isso, não somente a experiência. Que comentou aqui, tenho muita vontade de me especializar em ergonomia. Aí, então, você já achou uma afinidade. Isso é uma das coisas que eu sempre indico. Ou a gente vai pela nossa afinidade, que é você já sentir qual é a área que você acredita que tem mais afinidade ou que gosta mais. Pode ser que daqui a pouco você comece a trabalhar com ergonomia e depois descubra que não é bem isso e aí queira seguir um outro caminho. Ou aconteça que nem eu, caí de gaiato naquilo que apareceu, gostei, aprendi muito, tudo, mas com o tempo eu vi que não era bem isso que eu queria. Então, todas essas opções podem acontecer. Então, se você já sente que não, eu gosto disso, pelo menos você tem que se conhecer a ponto de saber se você tem mais perfil para trabalhar na área operacional
ou na parte de gestão. Isso já vai te economizar muito tempo e dinheiro também, tá? Como que eu sei qual é o perfil? Trabalho de gestão, gente, é mais burocrático, é mais no computador mesmo, tá? É sem ter aquele preconceito de que o técnico de segurança só fica com a bunda na frente do computador, na cadeira, não tá fazendo nada, tá? Ele tá fazendo muito, ele tá fazendo gestão. Então, o perfil de gestão é esse, é trabalho burocrático, é papel, é documento, é criar procedimento, é atualizar a documentação, é manter a documentação atualizada, é saber organizar e fazer uma gestão dos programas da empresa, tá? Operacional é aquele cara que tá para lá e para cá. Ele tá fazendo liberação de trabalho, fazendo liberação de PT, fazendo APR, tá fiscalizando as atividades, tá vendo se tá ocorrendo algum desvio no local de trabalho. É o cara que tá para lá e para cá. Então, você tem que identificar qual que é o teu perfil, em primeiro lugar. Deixa eu ver o que o José comentou. Na minha opinião, acho que Libras é muito mais valioso e usual do que inglês na nossa área. Dá para aprender no YouTube, para mim dá um baita up no currículo. Muito, José, bem lembrado. Dependendo da empresa que você vai trabalhar, toda empresa ela é obrigada a ter a cota mínima de PCDs, né? Então, quanto maior a empresa que você trabalhar, mais PCDs vai ter. E aí vai ser muito comum você encontrarem deficientes auditivos. E aí, eu já trabalhei em empresas que tinham uma boa quantidade de deficientes auditivos. Eles se sentem assim maravilhados quando alguém entende o que eles estão falando, quando tu sabe pelo menos o básico de Libras, porque eles se sentem compreendidos, eles se sentem entendidos, tá? Para eles isso é muito importante, sim. Já tive contato, já trabalhei numa empresa, inclusive, que tinha um deficiente auditivo, que ele era analfabeto e também ele não sabia Libras. Então, realmente, a comunicação ali era complicada, mas a gente se entendia, tá? Então, isso entra naquilo que eu sempre falo também, José. Depende primeiro da área que você atua ou pretende atuar. Então, primeiro você define, isso é o meu ponto de vista, é claro. Qual é o seu perfil? Eu sou perfil operacional ou perfil gestão? E a partir disso, qual é a área de atuação que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar no ramo automotivo, vou trabalhar numa multinacional de médio e grande porte. A chance de ter deficientes auditivos lá é grande. Libras seria importante? Muito. É uma multinacional, a matriz é na Alemanha, na França, na Inglaterra, né? Enfim, o inglês ele vai fazer diferença onde? No momento que você for o responsável do SESMIT ou for o técnico de segurança ali mais antigo e for a tua responsabilidade fazer o quê? Como já aconteceu comigo, participar de reuniões com o presidente da empresa que está lá na matriz e não fala português. E a reunião é toda em inglês. Ou até, como já aconteceu comigo também, de todas as investigações de acidente, você tem que preencher o formulário em inglês. É um impeditivo para ser contratado? Para mim nunca foi. Mas eu senti essa diferença no momento que o inglês começou a fazer parte do dia a dia em algumas demandas que eu tinha. Como eu era a técnica, digamos assim, que estava sempre à frente, era eu que tinha que participar dessas reuniões, né? Enfim, de todas essas demandas que muitas vezes eram em inglês. E eu particularmente comecei a sentir falta por causa disso, tá? Imprescindível não. Se você já tem uma certa bagagem, já tem um certo conhecimento do restante, inglês é uma boa pedida. Não essencial, mas uma boa pedida se você trabalha ou pretende trabalhar numa multinacional. Se não, prioriza o resto primeiro. Libras, vai trabalhar numa empresa de médio e grande porte, a chance de ter o deficiente auditivo também é grande. Com certeza vai fazer um bom diferencial no currículo. Outra coisa, pacote Office. Principalmente se você tem o perfil ou quer trabalhar mais com gestão de documentos, quer trabalhar na parte da indústria, quer trabalhar em consultoria, você tem que saber pelo menos o básico do Excel, o Word e o PowerPoint. Até porque você vai precisar criar procedimentos, você vai mexer em planilha, sim.
e vai precisar ela montar reuniões, treinamentos, então você vai precisar do pacote Office. A não ser que você seja aquele técnico que é só operacional, que só está na frente de serviço e a empresa não te fornece nenhum computador, porque existem casos assim, tudo bem, você não vai precisar neste momento. Mas se você for querer evoluir um pouco a mais depois, você vai precisar. Deixa eu ver aqui, comentário. Como foi para você começar na área? Sofreu algum tipo de rejeição? Fiz parte de um processo seletivo para uma multinacional e o gestor disse que o curso TST era mais para homens, não fui contratada. Eu acho que isso aí é muito de pessoa para pessoa, é mais uma questão dele do que sua, é mais é mais uma opinião dele, uma impressão dele. Eu já trabalhei em empresas, já ouvi também, porque muitas pessoas às vezes, eu conheço assim, que tem alguma vaga em aberto, me procuram e perguntam se eu tenho alguém para indicar, às vezes perguntam se eu tenho algum aluno na região para indicar também. E eu escuto muitas vezes sim que preferem mulheres. Assim como uma vez me pediram uma indicação, era uma empresa até que eu já tinha trabalhado, e me falaram, eu tô com uma vaga, tu tem alguém para indicar? A gente está preferindo por homens, a não ser que seja uma TST feminina, tipo no teu estilo, que conhece bem o chão de fábrica, conhece máquina, que conhece equipamentos, né, enfim. Então é muito mais uma questão de perfil, e eu vejo hoje sim muitas empresas preferirem a TST feminina, tá? Agora, respondendo a tua pergunta, se eu sofri preconceito, eu acredito assim que preconceito dos gestores, na hora de contratação, vamos dizer assim, não. Tá? De colegas, com certeza. Tá? Não diretamente, né? Indiretamente, né? Chega lá, por exemplo, que eu fui trabalhar com alpinismo, e normalmente as empresas, assim, o que eu tenho trabalhado, a não ser teve uma empresa que eu trabalhei que tinha, digamos assim, um 40% da fábrica era feminino, era uma empresa assim que já era mais equilibrado, a gente acaba trabalhando com equipes predominantemente masculinas, né? Onde muitas vezes eu era a única mulher ou uma das muito poucas mulheres da empresa, da equipe, né? Enfim. Então acontece muito. Aí você chega, mulher, loira, claro que tem as piadinhas, né? Que eu senti assim que esse preconceito, digamos assim, mas não falado, né? De que provavelmente eu não saberia de nada, aquela coisa toda, né? Senti muito isso no começo. Hoje eu acredito que eu consigo passar muito confiança, porque eu tenho muito mais confiança no que eu faço, no meu conhecimento, no meu trabalho. Antes eu não tinha. Então eu acho que as pessoas sentiam essa insegurança que eu tinha. A gente transparece isso por mais que a gente não perceba. É inconsciente. Se a gente não se sente segura, as pessoas sentem. Então eu acho que era até mais relacionado a isso. A insegurança que eu sentia e que passava para eles. Eu acho que era até mais coisa da minha cabeça. E realmente eu não sabia nada, eu não conhecia nada, eu não sabia nem o que era uma esmerilhadeira, eu não conhecia realmente nada. Eu aprendi tudo lá fazendo e aprendi muito com eles também. Então eu já senti isso sim. Hoje em dia não mais. Eu tenho acompanhado algumas atividades também assim nessa parte operacional, com equipes também masculinas, só eu de mulher. E o pessoal, assim, eu não tenho queixa nenhuma, o pessoal respeita, eles me escutam e eu realmente não sinto nenhum tipo de preconceito mesmo por ser mulher. Mas acredito que isso esteja também pela confiança que hoje eu tenho no meu trabalho e eu consigo passar essa confiança porque eu sei o que eu tô falando para eles, tá? Então eu acredito que pode ser só isso. Claro que pode ter uma pessoa ou outra, que nem, acho que era o gerente, né? Deixa eu ver se você falou aqui. Era o gestor, né? Ele pode ter esse tipo de preconceito? Pode, tá? Isso pode acontecer sim, tá? Tem muitas empresas que ainda tem isso. Tem empresas que lutam, inclusive, para mudar isso, né? Que justamente preferem dar alguns cargos, algumas funções, assim, cargos de liderança para mulheres,
justamente para já ir trabalhando a cultura da empresa. Tem uma empresa até que eu presto serviço de vez em quando que eles começaram a trabalhar com isso. Colocaram lá como uma pessoa que é responsável hoje pela manutenção, por exemplo, uma mulher. Se você chega lá, você vai ver que tem operadora de empilhadeira feminina, tá? Tem algumas funções que normalmente são predominantemente masculinas, já se encontram mulheres, tá? Então eu acho que isso é mais uma coisa assim, bem particular desse gestor. No geral, eu não tenho visto isso tanto, tá? Então eu não me preocuparia com isso. Se eu fosse você, eu não me preocuparia com isso, porque a gente tem lugar sim no mercado de trabalho, tem vaga pra gente sim, e a gente consegue fazer as mesmas coisas que um técnico de segurança masculino faz, tá? Não tem diferença nenhuma, é só mais uma questão de perfil mesmo, tá? Outro curso, que eu tinha falado, inglês eu já falei, pacote Office eu já falei, bombeiro civil, gente. Bombeiro civil, quanto que é importante fazer? Se você se identifica com essa área, se daqui a pouco você vai, é uma empresa que tem um risco de incêndio médio ou alto, ela vai ter uma boa brigada de emergência, ela vai preferir um técnico de segurança com bombeiro civil, que tem um bom conhecimento em equipamentos de emergência. Então, se daqui a pouco você tem uma empresa aí perto de onde você mora, que você gostaria de trabalhar, e esse é o perfil dela, é uma boa, tá? Mas eu acredito que o bombeiro civil é caso se você realmente se identifica com isso. Você quer fazer só para currículo, então nem vai. Vai fazer aquilo que é a área que você se identifica. Ou ainda, daqui a pouco você mora numa região que tem uma área que é predominante. Não sei, daqui a pouco você trabalha perto assim de lavouras, né, que é predominantemente rural. Daqui a pouco você mora perto de áreas que tem bastante mineradoras, né? Então eu me concentraria também em cursos, até quando eu falo curso, gente, também é conhecimento e estudos para uma área que é predominantemente na minha região, a não ser que você queira se mudar, né, e ter e lançar outros voos, né, enfim, e trabalhar fora. Agora, se você quer ficar por aí, então foca no que tem mais perto de você ou naquela área que você quer trabalhar. Tem bastante obra, construção civil, tá? Caso você tenha o perfil mais operacional. Então, pensa sempre o seu perfil e aonde você quer trabalhar ou a área que você tem mais predominante aí na tua região, tá? E quando é que é o melhor momento que vocês acreditam para a gente começar a fazer os cursos complementares, tá? Quando eu fazia o meu curso TST, não existia a facilidade da internet que tem hoje, era tudo presencial, né? Não tinham cursos online, não tinha Instagram, não tinha vídeos no YouTube, não tinha nada disso pra gente aprender. Então tudo que é evento, congresso, curso, assim, que eu conseguia fazer e que eu conseguia pagar, principalmente congressos, eventos gratuitos, eu sempre dava um jeito de ir quando eu ainda estava estudando. Eu não esperei me formar para isso. Então, eu acredito que quem já sai na frente enquanto ainda está estudando, quando se forma, já está bem à frente dos outros candidatos. Eu tenho alunas, inclusive, do mapa do TST diferenciado, que fizeram o curso comigo antes de se formarem, tá? E se formaram, já trabalharam, já conseguiram um emprego na área logo em seguida. Tem uma aluna que fez o curso comigo ano passado, em dezembro ela se formou e já está trabalhando na área. Deixa eu ver o que o José comentou. Galera que mora no litoral, dar ênfase no trabalho portuário. Tem cidades que tem porto. Perfeito, boa, José. Gente que mora perto de porto sempre tem vaga, sempre tem oportunidade, né? O pessoal aí que mora perto. Tem pessoal aí que é do Rio, daqui a pouco perto ali de Plataforma. Plataforma também é bem bacana de trabalhar, só tem que fazer daí os cursos específicos para isso, né? Que é obrigado a ter para poder trabalhar em plataforma. Então, eu acho que a maioria no Rio de Janeiro, por isso que eu falei no Rio de Janeiro. Se você sabe se tem alguma outra região aí, já comenta aí para mim. Mas as que eu sei, que eu conheço, o pessoal que trabalha com isso são tudo do Rio. O
que mais que nós temos de curso, gente? Tem um, tá? Que independente da tua área de atuação, independente do teu perfil, se você não tiver pelo menos o entendimento, vai estar fora do mercado de trabalho. Inclusive, eu estava conversando esses dias com um colega de profissão, ele comentou comigo, agora ele tá bem posicionado, numa empresa muito boa, né? Tá bem colocado no mercado de trabalho, e ele comentou que ele só conseguiu essa vaga porque ele tinha esse conhecimento, né? Então, eu ainda comentei com ele, se eu tô falando que quem não tiver esse conhecimento vai estar fora do mercado de trabalho, e ainda tem gente que não acredita, tá? Do que eu tô falando? Quem é que adivinha aí? O e-social. Gente, quem não tiver o conhecimento em e-social tá fora, não vai conseguir mais oportunidade no mercado de trabalho. Tem que ter o conhecimento básico, tá? Por mais que a empresa que você trabalha, ela terceirize o fazer o envio dos eventos, não é somente fazer o envio dos eventos. Para a gente fazer o envio de forma assertiva, de forma correta, que não gere nenhum transtorno, nenhum problema, tem toda uma gestão por trás disso. Então eu preciso ter um entendimento de que todos os pontos que levam até a fazer o envio daquele entendimento básico disso. Eu tenho que ter um entendimento de social, mesmo que eu não seja o responsável pelos eventos, porque eu sou responsável por toda a documentação, por toda a gestão que está por trás disso. Então não tem escapatória, gente. O e-social, e ele não está inscrito em nenhuma norma regulamentadora, até porque ele está ligado lá à legislação previdenciária, e a parte trabalhista fica daí lá com o departamento pessoal, mas a parte do e-social, que envolve a segurança do trabalho, é legislação previdenciária. E é imprescindível hoje em dia. Não tem como ficar de fora. Por isso que na última turma do mapa do TST diferenciado, eu disponibilizei para eles um curso completaço sobre e-social, e para os alunos antigos acabei dando de presente para eles também, para eles estarem sabendo tudo sobre e-social e aí não ficarem de fora do mercado de trabalho. Hoje eu separei esse curso, deixei ele à parte para que outras pessoas também tenham acesso. Justamente por isso, gente, porque hoje é fundamental. Hoje o e-social, ele não é mais um plus no currículo, ele é básico, ele é o mínimo, tá? Se tivesse que começar hoje, eu começaria por aí, eu começaria pelo e-social. Vai fazer uma grande diferença, porque tem muita gente que ainda não caiu a ficha e ainda não estudou ainda o e-social. E ele é básico, gente. Vai chegar um momento que não tá longe, que quem não tiver esse conhecimento não vai ser mais nem contratado, não vai conseguir nem participar dos processos seletivos daquelas vagas mais simples. Então, não tem escapatória. Mas qual curso eu devo fazer? Faço NR35, faço espaço confinado, faço altura, faço bombeiro civil? Vai depender do teu objetivo. Qual é o teu perfil e aonde que você pretende trabalhar, com o que você pretende trabalhar, qual é a área que você pretende trabalhar, tá? Inclusive, se você quiser depois me mandar um direct qual é a área que você trabalha ou pretende trabalhar, eu te indico 2 ou 3 cursos complementares para você fazer, tá? Porque isso depende. Por que depende? Você pode querer sair fazendo todos os cursos. Eu vou fazer espaço confinado, altura, vou fazer NR10, quero aprender a elaborar PGR. Pode sair fazendo tudo. Você pode sair querendo fazer todos, tá? Só o que vai acontecer? Você vai gastar um bom tempo com isso e vai gastar dinheiro. E dependendo disso, não vai te ajudar a conseguir aquela vaga que você quer. Daqui a pouco você faz um monte de curso voltado, por exemplo, para trabalhar em indústria, mas aí você quer mesmo trabalhar na área rural, né? Ou onde você mora é predominantemente hortoflorestal, e aí você não vai ter um curso lá no currículo que te ajude a trabalhar naquela área. Aí você gastou dinheiro, você gastou seu tempo, né? E não foi tão eficiente assim. Então, eu sempre aconselho a definir e escolher isso primeiro. É claro que a gente pode mudar de ideia com o tempo, né? Daqui a pouco entrar numa área e descobrir que não era bem aquilo que queria,
e aí acabar trocando, e aí a gente direciona para isso. Foi isso que eu fiz. Eu tinha um currículo voltado todo à área operacional, e aí quando eu descobri que eu queria era fazer gestão, que eu queria trabalhar em fábrica, e fábrica, gente, é muita gestão documental, eu comecei a direcionar os meus estudos, os meus cursos e o meu conhecimento para isso, tá? Para que aí assim eu conseguisse a vaga que eu queria. Foi isso que eu fiz, e é isso que eu recomendo que vocês façam, tá? Foquem naquilo que é o objetivo de vocês, tá? Não sai dando tiro para qualquer lado, tá? Vocês vão estar aí gastando dinheiro para isso. Então, foca naquilo que é realmente o seu objetivo, tá? Eu vejo que muitas pessoas acabam errando nisso, porque querem sair fazendo qualquer curso, ou saem perguntando quais são os melhores cursos. Aí, normalmente, o pessoal fala espaço confinado e trabalho em altura. E aí, você vai ver a pessoa que trabalha em horto florestal. Nem sempre lá tem espaço confinado e trabalho em altura. A não ser se você vai trabalhar numa roseira, que tem os silos. Aí tem espaço confinado, beleza. Mas nem todas as áreas de atuação tem isso, tá? Ou quando tem, vai contratar alguém especializado, uma empresa especializada para fazer esse serviço. Você pode focar o seu conhecimento em outras áreas, né? E naquilo que realmente vai ajudar a chegar no teu objetivo. Não que não seja importante. Claro que todo conhecimento é importante, mas a gente não tem como saber de tudo, né? Então a gente tem que ter, até para isso a gente tem que usar expertise para escolher aonde que a gente vai gastar nessa energia, para quais conhecimentos eu preciso ter agora. Andressa, quanto tempo depois de formada posso arrumar um emprego na área? No primeiro dia. Até antes de você se formar, você já pode começar a procurar. Tenho medo que possa levar muito tempo para mim conseguir atuar na área. Às vezes acontece, tá? Eu tenho um aluno lá do mapa que ele ficou 7 anos depois de formado para conseguir entrar na área. Assim como eu tenho uma aluna que ela entrou numa empresa, ela começou a trabalhar como assistente administrativo do TEC Segurança do Trabalho, e a empresa pagou o curso dela, ela já exercia a função, claro, né? Ela tem ministrar treinamento e coisas assim que só o TEC Segurança faz, ela não fazia, mas a parte ali documental ela já fazia. E aí quando saiu o registro dela, ela passou para a função de TEC Segurança do Trabalho. Então depende muito, depende do que? Depende aí do teu empenho para procurar essa oportunidade, depende do teu empenho aí para estar buscando conhecimento, especialização. Eu não esperaria. Você já se formou, né? Você falou que já se formou e não fez estágio. Então, estágio não tem como. Eu já começaria a procurar emprego na área agora. Ou pequenos serviços. Daqui a pouco você mora em condomínio. Dá uma olhada com o síndico lá. Pede para passar uns DDS, fazer algumas orientações, dá uma observada no que os funcionários fazem. Isso é fazer segurança, tá? Não é somente ministrar treinamentos e fazer documentações. Você também não precisa nem estar formada para você passar uma orientação, por exemplo, de que um funcionário precisa usar uma luva para mexer no caco de vidro, por exemplo. Às vezes ali o auxiliar de serviços gerais foi trocar uma lâmpada que quebrou. Tem coisas que é muita questão de percepção de risco. Então, você pode sim já fazer pequenos movimentos, fazer pequenos movimentos para adquirindo confiança e experiência. Deixa eu ver que a Flávia perguntou quais os cursos de forma geral o TST tem que ter. Gente, hoje, tá? Sem pensar em área de atuação, eu falaria pacote Office e e-social. Demais, depende do teu perfil ou da onde você quer trabalhar, tá? Porque se eu for falar assim de normas, por exemplo, geral, quase todas. Mas nem sempre você vai ter, dependendo da área de atuação, ela vai ser predominante. Então eu focaria naquilo que realmente é predominante, da onde você quer trabalhar. Deixa eu ver o que o José comentou. Na grande maioria das vezes, o primeiro trabalho do TST é bucha. É verdade. Tem que ficar esperto com isso para não se prejudicar. Verdade. Acontece bastante mesmo. Então a gente realmente tem que cuidar.
quais treinamentos eu posso dar com curso técnico? Aqueles que você tiver proficiência, ou seja, o que você tiver experiência ou um conhecimento, tá? Você pode se aprofundar em alguns assuntos e aí você pode ministrar treinamento. Você tem bastante conhecimento nos EPIs, por exemplo, e indicar qual EPI é para qual risco, você pode dar um treinamento de NR6, tá? Se daqui a pouco você se dá uma especializada em NR5, você pode sim ministrar o treinamento CIPA. Ou que você quer se especializar em trabalho em altura, fazer um curso de supervisor de trabalho em altura, por exemplo, você pode depois aí estar ministrando sim treinamento de NR35. Então, é aquilo que você sente que você tem conhecimento suficiente, tá, para ensinar outra pessoa a fazer. Tá? Eu digo para vocês que hoje eu tenho uma consultoria, eu ministro diversos treinamentos e alguns eu chamo um colega que tenha mais experiência naquele determinado assunto e eu prefiro que ele faça do que eu, tá? Esse dia eu fiz um treinamento de brigada de emergência, eu chamei um colega que é bombeiro civil, que tem muito mais prática do que eu em combate, porque já foi voluntário, aquela coisa toda, então eu preferi terceirizar isso. E eu não vejo problema nenhum em falar isso assim, porque eu acredito que a gente não é obrigado a saber de tudo, tá? A gente não é obrigada a ter todo o conhecimento. Assim como eu faço, por exemplo, reciclagem para operadores de empilhadeira. Para mim ter essa confiança, é uma coisa pessoal minha, eu fiz um curso de operador de empilhadeira. Porque eu não queria ter só o conhecimento, eu queria saber como que era operar, eu queria sentir o que o operador sentia. E aí eu fiz o curso de operador de empilhadeira para mim poder fazer a reciclagem. Por que a reciclagem? Formação eu não faço. Por quê? Porque eu não tenho a prática. Eu não tenho a prática de operar uma empilhadeira para ensinar outra pessoa a operar. Então eu faço só a reciclagem. E normalmente os operadores têm 10, às vezes 15 anos de experiência. Eles com certeza têm muito mais prática em operar do que eu. Então eu faço o quê? Eu falo e relembro das questões de segurança da operação. Mas aí eu tenho a segurança também de que eu sei como é que é operar. Então depende de como, se você se sente pronta, se você sente que tem esse conhecimento. Se você acha que ainda não tem, procura isso. Obrigado, Ricardo. Deixa eu ver aqui, acho que entrou uma pergunta. Ah, tá, Flávia já tinha visto lá, já respondi. Quais os cursos básicos de forma geral TST que todas as áreas têm que ter? Essa aí eu tinha falado, né? Hoje eu diria pacote Office, sim, não é curso de norma, mas tem que saber pelo menos o básico do pacote Office e E-Social. Deixa eu ver o que a Flávia comentou. Pegando essa linha de raciocínio dos treinamentos, os testes, pode assinar os certificados e documentos referentes aos treinamentos ou só o engenheiro? Depende do treinamento, tá? Que tem normas que mencionam questões específicas, tá? Por exemplo, NR10. NR10 é obrigatório a ter um profissional com formação em elétrica para ser o responsável técnico. Então, o instrutor, ele tem que ter uma formação em elétrica, tá? A gente, como TST, não pode ser o responsável técnico de um curso NR10. NR12 diz que tem que ser um profissional habilitado caso necessário. Então, depende da tua experiência e do teu conhecimento, né? Alguns exigem que seja um profissional habilitado com registro no conselho de classe, né? Que seria o CREA, por exemplo. Então, depende muito do que está descrito dentro de cada norma. Alguns cursos, alguns treinamentos, basta ter proficiência. Então, tem que ler exatamente o que está nas entrelinhas de cada item. Deixa eu ver aqui, sou do interior de São Paulo. Aqui tem muita construção civil, mas não me identifico com a área. Aí você vai ter que daí realmente ver as outras opções, porque também não, eu pelo menos não recomendo que não adianta você entrar numa área que você não se identifica,
Porque vai chegar lá depois, você vai acabar se desmotivando e de repente vai acabar até querendo sair da área, porque não era alguma coisa que você gostava. Eu daria alguma outra olhada em umas outras opções. Não tem nenhuma. Você se identifica em qual área? Se é mais gestão ou mais operacional? Aí teria que ver de repente até em outra cidade, alguma cidade próxima. Realmente, se você não se identifica, eu não indico ir por esse lado. Dá uma olhada mais numa área que você se identifica realmente, né? Porque não adianta, a gente acaba se desmotivando, acaba não curtindo. Aí quando vê, você coloca uma profissão tão linda fora porque acha que não é pra você, mas na verdade você só tá na área errada. Assim como o advogado, por exemplo, que tem uma área de especialização, os médicos têm área de especialização, eu não vejo muita diferença no TEC Segurança do Trabalho. Também existem as áreas de especialização, você também pode se especializar em alguma área. E é claro que ao longo do tempo a gente vai fazendo cada vez mais cursos, né? Conforme a gente vai tendo mais tempo de profissão, a gente vai, até porque a gente tem mais tempo com isso, a gente vai fazendo mais cursos. Eu, como sempre gostei muito de aprender, né? Enfim, sempre fiz muitos cursos. Eu, inclusive, uma vez eu estava participando do processo seletivo e eu estava participando de uma entrevista já com o responsável lá da segurança do trabalho e ele olhou o meu currículo. Isso que eu já tinha chegado na fase de não colocar todos os cursos que eu tenho no meu currículo. Já cheguei na fase de escolher aqueles que são mais importantes para a vaga ou para a área de atuação, né, no caso. E mesmo assim ainda tinha muitos, né? Porque senão o currículo ficava muito extenso, aí alguns que eu achava que não era tão significativo eu comecei a tirar. E ele chegou a me perguntar se eu teria evidência de todos aqueles cursos que eu fiz, né? E eu olhei para ele e disse sim, eu tenho certificado de todos esses cursos. Então, gente, o que eu recomendo para vocês? Estudem a ponto de duvidarem que vocês fizeram tudo isso. Para vocês poderem olhar e dizer sim, eu fiz todos esses. Certo, gente? E para vocês aí que não tem muita experiência, que estão entrando na área, eu criei o mapa do TST diferenciado para você, tá? O que tem lá no meu curso? Tem um passo a passo do que fazer ao entrar numa empresa, o que vai te dar uma certa segurança, porque você não vai ficar perdido pensando por onde que eu começo e agora o que eu faço. Tá? Eu ensino lá também a fazer a gestão dos principais documentos de saúde e segurança que tem, o que você precisa cuidar e fazer na hora de fazer uma liberação de trabalho, também assim voltado mais à área operacional, assim como na parte de gestão. Tem o meu acompanhamento, a gente tem um grupo exclusivo no Telegram ali só com os alunos. Tá? Tem uma aula com uma especialista em carreira, em que ela fala justamente como montar o currículo, como enviar o currículo, LinkedIn, né? Enfim, que é justamente para aquelas pessoas que estão buscando oportunidade já se destacarem ali no processo seletivo. Então, eu criei um mapa do TST diferenciado justamente para isso. E é ótimo também para quem está muito tempo afastado da área e precisa de atualização. Porque dali, como eu ensino a gerenciar os principais programas, você já acaba tendo ali uma atualização das principais normas, dali das normas gerais. Tá? Neste momento não tem vaga em aberto, mas tem uma lista de espera. Tá? Quem tiver na lista de espera, quando abrir a vaga, vai ter uma condição exclusiva. Então vai lá no link da minha bio e entra na lista de espera. Fica lá no grupo do WhatsApp, a gente não fica mandando propaganda e bom dia nem nada esse tempo todo. É exclusivo para estar ali as pessoas que realmente estão interessadas em ser um TST diferenciado e aí ganharem de presente a oportunidade exclusiva quando abrir a próxima turma, certo? Quinta-feira que vem nós temos live de novo às 20 horas, tá? Na quinta-feira que vem eu vou falar como você nunca mais vai ficar sem assunto, sem DDS. Você não vai mais precisar ficar perguntando nas redes sociais ideias e pedindo DDS pronto, porque eu vou falar para vocês como vocês não vão ficar mais sem assunto
e também as pessoas não vão mais dormir e vão realmente ouvir o que vocês estão falando, tá? Então, quinta-feira às 20 horas, eu espero vocês aqui para nós falarmos aí, então, sobre o DDS, certo? Então, tenham uma boa noite, até mais.